Obrigado, deputada Tia Ju, que preside essa casa. Antes de começar a minha fala, eu gostaria de colocar minha solidariedade e meu posicionamento contra a privatização da SEDAI. E esse posicionamento se deve ao fato de vir de uma cidade que é Resende, que a água foi privatizada. Lá nós temos a Água das Agulhas Negras, e que claramente demonstra quanto pode ser negativa essa relação da concessionária de água com o poder público. Quanto pode ser negativo o apoio que essas concessionárias, que deveriam ter uma preocupação exclusivamente com a prestação do serviço, no apoio a candidaturas de vereadores e prefeitos da situação. Então, por isso, entendendo que a água é um bem público, é importante que essa casa se posicione contra a privatização da SEDAI. Muito bem. Senhora presidente, eu vejo com muita preocupação a situação do país. O jornal mostra a solicitação de prisão do Procurador-Geral da República, de grandes figuras do PMDB. Romero Jucá, Sarney, o próprio presidente do Senado. Isso mostra quanto é negativo o governo do PMDB, que trouxe para o país uma incerteza que consegue afetar todos os segmentos da economia brasileira, todos os segmentos da prestação de serviço do país. A educação pública, vemos aqui no estado do Rio de Janeiro, governado pelo PMDB, capenga. A educação, a saúde, a segurança, aspectos essenciais da vida de um estado, capengam, submetidos a uma péssima administração. Uma péssima administração que se fez através de um projeto de poder, que incentivou isenções fiscais bilionárias, cujo objetivo principal não foi, como tão propalado é pelo PMDB, não foi gerar empregos, gerar aumento de rendas, mas foi, senhora presidente, exatamente facilitar o projeto de governo do PMDB, o projeto de poder do PMDB, garantindo que apoiadores de campanha, como Odebrecht, como Light, tivesse a sua parcela, o seu quinhão no parcelamento do poder, no parcelamento da economia do Estado do Rio de Janeiro, no parcelamento das riquezas do nosso Estado. E quem está pagando por isso? É a sociedade brasileira e, particularmente, a sociedade do Estado do Rio de Janeiro. Vemos as escolas, como tivemos a oportunidade de ver pela Comissão de Educação. Vemos as escolas submetidas a uma falta de higiene, sem alimento para as crianças da merenda escolar, sem segurança, por conta do não pagamento de terceirizados, que o próprio PMDB trouxe. Nessa política de Estado mínimo, o próprio PMDB trouxe esse modelo para nós. E agora, deixa de pagar aqueles funcionários terceirizados que ele mesmo criou, na destruição do Estado público do Brasil. Então eu vejo, senhora presidente, olhando o futuro, o caos que se avizinha, a perda de todo o respeito que se tem pelas instituições políticas do Brasil. E é deixar bem claro isso aí, o PT tem a sua parcela de culpa, mas o PMDB é o grande responsável por essa situação que está acontecendo no país. E nós aqui,
no estado do Rio de Janeiro, vamos pagar a maior conta, porque dependemos do petróleo, dependemos de uma economia que, desde Sérgio Cabral, vem sendo conduzida de uma maneira, como eu falei aqui, exclusivamente para destruir outras lideranças políticas e exclusivamente para manter grandes concessionárias. Então, eu termino aqui minha fala, senhora presidente, colocando claramente esse meu protesto contra essa destruição da economia do Rio de Janeiro, entendendo que essa casa precisa se posicionar de uma maneira clara, não aceitando projetos que terminem por inviabilizar ainda mais o Estado do Rio. Obrigado.